Boa noite. A nova epidemia de coronavírus paralisou Macau. Não há turistas, os casinos estão fechados e o comércio, em geral, ressente-se de uma economia dependente principalmente do interior da China. A cidade está em casa, à espera de melhores dias. É o impacto económico de uma doença que já matou quase 1.500 pessoas, mais do dobro da pneumonia atípica. É a TDM reportagem desta semana, da autoria do jornalista José Costa Santos. Poucos se devem lembrar desta zona das ruínas de São Paulo com tão poucos turistas. É o resultado da nova epidemia de coronavírus identificada no interior da China. A cidade parou e os seus habitantes são aconselhados a ficar em casa. Os diversos ramos da atividade económica ressentem-se da falta de visitantes e ninguém sabe onde é que isto vai parar. O impacto vai ser, eu diria, brutal, não é? Na economia, nomeadamente nas pequenas e médias empresas, restaurantes, lojas, e claro, na grande indústria de Macau, que é o jogo, porque 15 dias de perda de receitas é colossal. Eu dou-lhes uma ideia, 15 dias de perda de receita, tomando a receita do ano passado, será qualquer coisa como 12 mil milhões de patacas, não é? E para o governo será uma perda de receitas de quase 4,7 mil milhões se tomarmos as receitas do ano anterior, não é? Bom, neste momento está basicamente parado. No meu caso em concreto, no caso das nossas empresas, foi tudo cancelado, portanto, para os próximos meses, até junho, temos praticamente tudo cancelado. Ainda temos algumas coisas para junho, mas até lá está tudo cancelado, tudo o que tínhamos. Não temos pedidos também, é normal numa situação destas. Na parte da restauração, pois, essa é a parte mais crítica, porque as rendas são elevadas. Portanto, temos 3 restaurantes em que pagamos para cima de 300 mil patacas por mês e, claro, num dos restaurantes, vamos lá, a clientela está numa base de 50% em relação ao que estava anteriormente. E nos outros entre 90% e 95%, praticamente zero, porque vive muito à custa dos turistas, que não existem. Mais de 15 anos depois do surto de pneumonia atípica e com os casinos hoje mais voltados para o mercado de massas, o impacto financeiro hoje nas salas de jogo será muito mais evidente. Deve-se essencialmente a 2 coisas. Primeiro, a alta dependência do jogo, e agora é bom que o governo pense quando diz que o setor de massas é melhor do que o setor VIP. O setor, se fosse uma economia mais dependente do setor VIP, não haveria grandes problemas com este surto, porque os VIPs são poucos. O jogo de massas obriga os casinos a ficarem mais dependentes de mais gente. Não há gente, portanto não há jogo de massas, não há receitas. Enquanto que o setor VIP, nós vimos na SAR, a economia estava mais dependente do setor VIP, não houve grandes repercussões em Macau. Agora, um setor dependente essencialmente do jogo de massas, quando não há massas para os casinos e não há massas para o governo, não é? Se tivéssemos uma queda de jogo da ordem dos 50%, provavelmente o PIB teria uma contração de 37,5%. Agora temos uma contração que é provocada essencialmente por uma perda colossal de procura. Basta ver que nós estamos altamente dependentes da China em tudo, mais de 90% com Hong Kong e Taiwan dos visitantes vêm da China. A maior parte do nosso consumo, da nossa importação vem da China, a nossa exportação vai para a China e o jogo, sobretudo as receitas do jogo, vêm essencialmente da China. Quando nós em 2015, salvo erro 2015, quando a China fechou a torneira, 2014 e 2015, nós tivemos uma contração da economia de 21,6% em 2015. Um pouco por toda a cidade há agora mais espaços comerciais fechados. As rendas são altas e as pequenas e médias empresas têm dificuldade em fazer face aos contratos que assinaram. O imobiliário poderá ser um dos setores mais afetados nesta crise do novo coronavírus. O governo poderá ter uma palavra a dizer. É um bocado difícil viver assim, porque, portanto, temos que falar com os senhorios, já começámos a falar, para ver se há alguma condescendência da parte deles. Nós temos contratos firmados, portanto, e contratos são para ser preservados e para ser, portanto,
seguidos. É um contrato, mas pronto, gostaríamos também que houvesse alguma, da parte dos senhorios, alguma boa vontade. Já se manifestou, posso até dizer que baixou na ordem de 2/3 em relação ao preço que estava fixo, mas por um período curto de 3 meses. Bem, o imobiliário já deve estar a cair por aí abaixo. A verdade é que se as empresas fecharem por não terem capacidade de pagar as rendas, os próprios empresários e os donos desses estabelecimentos, os que recebem as rendas, terão mais tarde dificuldade em ter, digamos, pessoas que queiram para lá ir. Portanto, eles também terão que ser algo flexíveis a esse nível. Mas penso que a maior flexibilidade pode ser alcançada por alguma imposição por parte do governo, porque se eles não apoiarem as pequenas e médias empresas, o que vai acontecer é que elas vão fechar, o impacto na economia vai ser mais forte e o governo aí pode intervir penalizando as rendas, por exemplo. Pode ser uma forma, penalizando as rendas, com mais impostos, não é? Portanto, o governo tem sempre capacidade de poder controlar esse fluxo, se quiser, mas o problema é que a maior parte da Assembleia está na mão do lobby do imobiliário. E, como se diz em Macau, eles não gostam de perder nem a feijões, não é? Sem data para o fim da crise, há que pensar respostas e mecanismos de defesa das empresas. Nem todos estão em crise, mas há que pensar no futuro. Com receita zero e com os custos fixos que temos, estamos em situação de alerta vermelho. A nossa política já foi logo desde o início de ter a licença sem vencimento. Portanto, até agora, cada um está a tirar um mês sem vencimento em 3. Mas eu temo que se continuar assim vamos ter que tomar medidas mais drásticas, ou mais meses sem vencimentos, ou mesmo dispensar alguns trabalhadores. O governo vai ter essencialmente que apoiar as pequenas e médias empresas, porque são essas que seguram os empregos, não é? Porque os casinos não vão, acredito que os casinos não vão mexer, não é? E, portanto, se assegurar as pequenas e médias empresas, o que não é fácil, dado que isto é uma economia em que as pequenas e médias empresas não têm contabilidade organizada, pelo menos para efeitos fiscais, não vai ser muito fácil saber exatamente qual é o apoio que o governo vai dar, não é? Provavelmente o governo poderá voltar a dar mais um cheque à população, porque assegura pelo menos uma parte do seu salário, embora para muita gente não seja mais do que se calhar 2 meses, não é, de salário, não é? 3 meses sem receita, com os custos da renda, quer dizer, é difícil, é muito difícil continuar assim. Pronto, temos que chegar a um acordo, penso eu, que é a única solução. Apoios do governo serão bem-vindos, não sei o que é que estão a pensar em relação a isso, sei que a associação tem andado a trabalhar nesse sentido, mas tanto quanto eu ouvi falar não são donativos, são empréstimos a fundo perdido, quer dizer, terá que ser pago. Portanto, essa é uma solução, poderá ser viável para alguns, mas possivelmente para a grande maioria não regulariza a situação. Portanto, possivelmente muitos vão ficar fechados. Em relação ao setor da segurança, houve algumas suspensões temporárias em relação a contratos que tínhamos firmados, portanto, quer ao nível do setor público, quer ao nível do setor privado, e não quero estar a mencionar ninguém em especial, porque toda a sociedade ficou afetada, mas direi que 30% do pessoal, no universo de 1000 empregados, 30% são à volta de 300 pessoas. Havia uma situação, no nosso caso particular, em que o nosso pessoal estava com um trabalho excessivo de horas, portanto fazia muitas horas extraordinárias. Portanto, o que nós fizemos, e estamos ainda a trabalhar nisso, não é despedir ninguém, porque não despedimos ninguém, reduzimos o número de horas de trabalho para o mínimo das 8 horas. O jogo tem uma margem, tem um excedente de exploração razoavelmente elevado e, portanto, pode absorver isso. O problema é só saber quanto tempo vai durar isto, não é? Porque a duração destas medidas de contenção
ou de prevenção de propagação do vírus, tem um efeito mais violento na economia, porque os casinos consomem muita produção das pequenas e médias empresas. Eu dou-te um exemplo: o ano passado, em 2017, ainda com os mesmos dados, os casinos estavam a consumir 48 mil milhões por ano. Apesar das garantias do Instituto dos Assuntos Municipais quanto ao abastecimento de bens alimentares em Macau, continua a corrida aos postos de venda. No entanto, Macau recebe diariamente milhares de toneladas de alimentos. Nesses últimos dias tem vindo a ver uma grande afluência das pessoas nos supermercados, a sambagar tudo e por nada, até papéis higiênicos, né? Já não falo dos bens alimentares, mas não há necessidade, porque realmente os números dizem que nós temos mais que o suficiente para o nosso consumo. A título de exemplo, né? Estamos a falar de legumes. Estamos a importar, por exemplo, anteontem, 150 toneladas de legumes. É praticamente do nosso topo 80% a 70% do nosso consumo normal, quando tínhamos 3 milhões de visitantes, que hoje não temos, né? Daí que este é o nosso consumo exato da nossa população, aquilo que é necessário. Portanto, nada é a mais, nem houve números exagerados. Portanto, julgo tudo isto condiz com as nossas necessidades. O Governo abriu esta semana o apoio às pequenas e médias empresas, mas para os empresários é preciso apoiar quem defende o emprego. E para quem analisa a economia de Macau, os despedimentos são inevitáveis. Eu acho que os apoios no Governo se devem centrar na manutenção do emprego, não é? Porque não basta dar dinheiro às empresas ou apoio, há que garantir que as empresas que o recebem mantenham os postos de trabalho que têm tido até agora. E eu penso que é, no fundo, como os salários são a maior despesa fixa que as empresas têm, nomeadamente as pequenas e médias empresas, é natural que se vejam forçadas a despedir pessoas ou pelo menos a estarem bastante tempo em licença sem vencimento. As pequenas e médias empresas dependem essencialmente do consumo. Se os restaurantes estão fechados, se os hotéis estão fechados, se não há pessoas a circular nas ruas, não há consumo. E não havendo consumo, a maior parte destas pequenas empresas ficam em situação problemática. Não é só relativamente à procura, é o facto de, não tendo procura, não conseguirem pagar as rendas colossais que têm, não é? E as rendas colossais são um pouco, digamos, a consequência de alguma brutalidade do desenvolvimento, do crescimento económico de Macau, que fez dessa cidade uma cidade de jogo até para o imobiliário, não é? Isso vai ter impactos colossais, por isso o próprio governo anda a pedir a várias empresas para reduzirem as rendas neste período. Há alguns casinos, hoje já soubemos que um dos casinos disse que durante 15 dias não pagavam renda, mas a questão não é os 15 dias, é que para a procura voltar de novo aos níveis anteriores vai levar mais algum tempo. Ora, as pequenas e médias empresas não têm cash flow suficiente para se aguentar. E nós inevitável haver despedimentos. É inevitável. É inevitável haver despedimentos nas pequenas e médias empresas e aí não há política nenhuma do governo e eles não estão na mão do governo, portanto eles não vão ser tentados a seguir as recomendações do governo, porque em primeiro lugar está a saúde da maior parte destes empresários. Nós já vemos por restaurantes portugueses, por exemplo, que estão a ser profundamente afetados, e os pequenos restaurantes chineses também. Portanto, haverá necessariamente despedimentos se não se conseguir dar a volta ao fim do mês. E mesmo um mês por uma pequena e média empresa é um peso colossal. Eu não queria ser pessimista, mas penso que antes do princípio do próximo ano, com certeza que as coisas não estarão regularizadas, porque depois do período da epidemia, claro que há sempre um período em que é a recuperação dos clientes no seu habitat, no seu ambiente natural, no seu ambiente normal do dia-a-dia, não é? Para responder às dificuldades da população e dos empresários, o Governo anunciou ontem um conjunto de medidas especiais de apoio. Além da distribuição antecipada da comparticipação pecuniária, vão ser atribuídos mais vales de saúde, subsídios extraordinários aos mais carenciados e vales de consumo de 3 mil patacas para serem gastos no comércio local. Já o imposto profissional terá uma devolução alargada a 70% até ao máximo de 20 mil patacas e aumenta a dedução ao rendimento coletável. Isentas estão as rendas de imóveis públicos
públicos por 3 meses e a água e a luz consumidas entre março e maio será paga pela administração. Já as empresas podem contrair um empréstimo reembolsável em 8 anos de 600 mil patacas sem juros e beneficiar da bonificação de juros em créditos até 2 milhões de patacas. São medidas cuja forma de aplicação será conhecida mais tarde, mas que visam revitalizar a economia local. Voltaremos na próxima semana com mais uma TDM reportagem. Até lá, muito boa noite.